2, 3, 4, tell me that you love me more. Sleepless, long nights, eyes with my youth was for. Oh, teenage hopes are lied at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, you're changing your heart. Oh, you know who you are. Buying back the love that you had there. No programa de hoje nós vamos conhecer como é o funcionamento de cada uma das taças. As taças é uma coisa que causa muito medo, muito constrangimento entre as pessoas, né? E vocês vão ver o tanto que é fácil e não tem como errar. Bem, primeiro vamos conhecer aqui os tipos de taça e cada uma delas para que serve. Nós temos aqui inicialmente a primeira taça, que é sempre a maior, que é chamada de taça universal. O que eu vou estar bebendo nesse tipo de taça? Água, refrigerante, sucos, cervejas. A segunda taça é a taça de vinho tinto. Os vinhos tintos são aqueles vinhos mais escuros e essa taça ela é um pouco maior porque o vinho tinto a gente bebe numa temperatura mais ambiente, né? Uma temperatura de 15 graus mais ou menos. Então a taça é um pouco maior porque nós vamos demorar mais para estar degustando o vinho e aí o vinho vai ficar naquela temperatura mais ambiente mesmo. A terceira taça que nós vemos aqui, a menor taça, é a taça de vinho branco. A taça de vinho branco são aqueles vinhos mais claros, né, mais transparentes, e a taça ela é um pouco menor porque o vinho branco nós bebemos numa temperatura de 5 a 10 graus. Então, como nós bebemos numa temperatura mais fria, essa taça, quando nós formos beber, nós vamos beber mais rápido, porque a taça é menor e, consequentemente, o vinho vai ficar mais fresco. A outra taça que nós temos aqui é a taça de champanhe. A taça de champanhe ela é muito conhecida entre as pessoas, né? Também serve para champanhe, ela serve também para frisantes, espumantes, e você pode ver que ela tem um formato diferenciado, né? Ela tem esse formato alongado porque ele auxilia a manter as bolhas de carbono que existem dentro do champanhe. Então ele mantém o champanhe mais na condição ideal, né? E essa taça também é chamada de taça flute. E temos aqui uma pequena taça, que é a taça de licor, que são, como nós vimos na primeira matéria sobre etiqueta à mesa, que são, na ordem de serviço à francesa, os digestivos, né? Então os licores nós vamos estar bebendo ao final da refeição com essa pequena taça. Qual é a forma adequada de segurar uma taça? Uma taça sempre deve ser segurada pela sua haste. Porque se eu segurar pelo bojo, como muitas pessoas fazem, eu posso estar influenciando na temperatura do meu vinho. Então eu sempre seguro pela haste dela, tá? E tomar muito cuidado para não levantar o famoso dedinho, né? Sempre segure todos os dedos na haste. Uma outra dica muito importante de etiqueta com as taças é sobre o batom. Se você vai participar de um evento mais formal, evite usar batons de cores muito fortes, porque é muito deselegante deixar a marca do batom na taça. Então procure colocar batons mais claros, mais discretos, para evitar esse tipo de constrangimento. E uma pergunta que todo mundo sempre faz: por que é sempre o homem que degusta o vinho? Diz a boa etiqueta, né? Não só a etiqueta à mesa, como a etiqueta geral, que o homem é sempre o receptivo da mulher. Então é ele que vai estar degustando e vendo se a dama pode ou não estar também provando aquele vinho. E nós vamos receber agora uma convidada especial, que é a professora do Instituto Federal do Tocantins, na área de alimentos e bebidas, a professora Jerusaere. Bom dia. Bom dia, professora. Não precisa ser nenhuma especialista em vinhos, né, para poder entender sobre esse tipo de bebida, né? Quais são, assim, as dicas que você dá para o pessoal de casa estar podendo pedir esse tipo de bebida? Bom, as regras básicas iniciais é saber as combinações dos alimentos com os vinhos. Os vinhos brancos normalmente são pedidos com carnes brancas e massas com molho branco, porque o vinho é mais suave, então você vai conseguir sentir o cheiro, o gosto do alimento e também o aroma, o sabor do vinho. E os vinhos tintos com carnes vermelhas e molhos mais encorpados, molhos vermelhos. O espumante, o champanhe, quando ele é doce, ele acompanha as sobremesas, e quando o champanhe é seco, acompanha desde a entrada até o prato principal.
E essa história de ter que beber água com vinho, isso é mito ou é verdade? É verdade. Normalmente o vinho é tomado na mesma proporção da água. Então, se tem um bom vinho, o ideal é ter uma jarra de água acompanhando esse vinho. Normalmente fria ou bem gelada, porque a gente precisa se hidratar. O vinho ele é diurético, então ele desidrata, ele pode causar ressaca no dia seguinte. E também porque é bom, os enófilos, os especialistas em vinhos, eles recomendam que a gente limpe a boca para tirar o sabor do alimento antes de degustar um bom vinho, para que a gente possa realmente sentir o sabor, a textura, o aroma do vinho. Muito bom. E Jerusa, o que a gente precisa observar então quando for pedir um vinho? Vamos pensar num leigo, a pessoa que está lá em casa não entende nada de vinho. O que ela tem que observar para ela pelo menos saber pedir um bom vinho? Verdade. Bom, assim, vai de gosto, cada cliente tem um gosto especial, mas o ideal é ele ver, ele perceber o nome do vinho, o nome da uva, a safra, o ano que foi engarrafado esse vinho, a uva, que normalmente vem no verso, né, da garrafa de vinho, que tipo de uva ele foi fabricado, e o teor alcoólico, que é importante ele saber o teor, o volume do teor alcoólico que esse vinho contém. Muito obrigada, Jerusa, pelas suas dicas para o pessoal de casa. E você acompanhou no programa de hoje sobre os tipos de taças e como você faz para pedir um bom vinho de qualidade e não cometer gafes, né? E vimos que as taças não são nenhum problema sério, que todo mundo vai conseguir utilizá-las de forma adequada, né? Não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores, que é o Arrandu Eventos, Chique Eventos e Mesa e Companhia. E na próxima semana vamos acompanhar uma matéria especial sobre como seria uma mesa de café da manhã. Até lá!